Alô, pessoal, como é que vocês estão? Olha, eu estou muito bem aqui, professor Nunes. Hoje eu trago um tema muito interessante chamado gráfico de uma função modular, ok? Então, é isso mesmo, gráfico de uma função modular. Então, como é que nós trabalhamos com gráficos de uma função modular? Primeira coisa, há duas situações. Nós podemos ter toda a função dentro do módulo. Nós temos esse tipo de função y igual a módulo de f de x, ou seja, a função f de x está dentro do módulo, ok? Quando isso acontece, esta função é sempre maior ou igual a zero e o contradomínio é y pertence a intervalo fechado de zero a mais infinito. Estamos juntos? Então, nós temos esse tipo de função e nós também temos a função y igual a f módulo de x. Okay? Aqui o x está dentro do módulo. Como é que nós podemos construir gráficos dessas funções? Okay? Então, primeiro nós vamos falar da função y igual a módulo de f de x. Como é que nós construímos o gráfico dessa função? Primeiro, nós construímos o gráfico da função f de x, seu módulo. Okay? Primeiro, construir o gráfico da função f de x, essa função auxiliar. Então, vamos construir a função y igual a f de x. E depois, vamos fazer o quê? Vamos refletir a parte negativa. Temos aqui que refletir a parte negativa. Ok? Então, mas também nós podemos construir a função definindo em ramos, não é? Então, definindo em ramos, também nós podemos construir. Só que isso aí é uma questão que leva muito tempo. Nesse caso, levamos muito tempo. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Meu conselho, primeiro, construir o gráfico sem o módulo, não é? O gráfico da função auxiliar f de x. Depois temos que refletir a parte negativa. Então é assim como nós resolvemos. Depois nós vamos ver exemplos, não é? Vamos ver exemplos desse tipo de funções, tudo mais, ok? Depois agora temos aqui a função, segundo, a função f módulo de x. Ok? Temos aqui a função y igual a f módulo de x. O x está dentro do módulo. Eu aqui só vou dar um exemplo. Quando que isso acontece? Por exemplo, aqui para a função que está dentro do módulo. Módulo, por exemplo, de x. Toda a função está dentro do módulo. Outro exemplo, teríamos y igual a módulo de x ao quadrado menos 4, por exemplo. Aqui nós temos toda a função dentro do módulo. Então, para nós construirmos o gráfico dessa função, construir o gráfico sem o módulo, nesse caso a função quadrática, aqui a função linear, depois refletir a parte negativa, não é? Aquela que está abaixo do eixo x. Agora, para esta função, primeiro que nós temos que saber, esta função, ela pode ter partes negativas. Essa função pode ser negativa quando x está dentro do módulo. Pode ser negativa. Estamos juntos? Então, nós construímos também o gráfico sem o módulo, analisando aí todos os pontos, os erros da função, o vértice da função, tudo mais. E lembrar que esse tipo de função sempre teremos uma função par, quando nós temos o x dentro do módulo, ou seja, o eixo y divide o gráfico do meio. Então vamos para exemplos, não é? Vamos já para exemplos. Então temos aqui, construa os gráficos das funções. Temos aqui a linha A, f de x igual a módulo de x mais 1. Então, o requisito mínimo para nós construirmos gráficos de uma função modular, primeiro é necessário construir gráfico de funções simples, gráfico de uma função linear, gráfico de uma função quadrática, não é? Então, geralmente, esses dois tipos de função, tem função logarítmica, não é? Outros casos, mas no mínimo, dominar gráfico de uma função linear e gráfico de uma função quadrática. Então, vamos lá, como é que nós construímos o gráfico de uma função linear? Vamos construir a função primeiro, nesse caso, a função modular. Dentro tem uma função linear, né? A função auxiliar, f de 0, que é igual a x mais 1. Então, nós não vamos usar o método de tabela. Se nós temos aqui uma função do primeiro grau, nós precisamos de dois pontos, que são zeros da função, onde a função corta o eixo x. E onde a função corta o eixo y. Zero da função x mais 1 igual a 0.
x igual a menos 1. Esse é o zero da função. E outra coisa, ordenada na origem, que é f de 0, não é? Onde a função interseta o eixo y, 0 mais 1 é 1. Então, se eu tenho aqui uma função do primeiro grau, ordenada na origem sempre será o termo independente, não é? Então, vamos lá construir o gráfico dessa função. Aqui nós temos o eixo y, aqui nós temos o eixo x. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, diferente. Então, esta função tem como raízes, aqui eu posso colocar aqui menos 1, menos 2, aqui 0, aqui 1, aqui 2, aqui 3, aqui 1, aqui 2. Passo a passo, né? Menos 1, menos 2. Então, nós vamos unir esses pontos. X igual a menos 1. Onde é que está x igual a menos 1? X igual a menos 1 é aqui, eixo x. Depois temos y igual a 1, que é este ponto. Então, nós vamos unir esses pontos. Ok? Então, a parte negativa, essa que está abaixo do x, nós podemos refletir. É só pegar essa parte, passar para cima. Então, passar para cima. Então, é assim como nós construímos o gráfico dessa função, não é? Então, e outro ponto também que pode auxiliar com a ajuda de uma régua, está a ver a ordenada na origem, que é 1. Procura o simétrico deste 1, que é menos 1. Depois vai unir este menos 1 com o menos 1 de 0 da função. Sai aí uma reta, porque também queremos saber qual será a inclinação dessa parte. Então, assim nós construímos o gráfico dessa função modular, a função módulo de x mais 1. Agora vamos para a linha B. Temos aqui x ao quadrado menos 4. Agora temos, dentro da função modular, temos uma função quadrática. Então, o que é necessário? Os zeros da função ordenada na origem, no mínimo, né? Então, x ao quadrado menos 4 igual a 0. Queremos os zeros da função. X ao quadrado vai ser igual a 4. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. E x é igual a mais ou menos 2. Que são os zeros da função, né? Então, vamos lá construir o nosso gráfico bonito aqui. Então, quais são os zeros da função? Nós temos aqui 1, 2, menos 1, menos 2. Aqui temos o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3. Ok? Menos 1, embora que nem é tão necessário andar a fazer isso aqui. Não é? Aqui nós temos uma função quadrática. Não é? O valor de A é 1. Tem concavidade virada para cima. Isso aí, a função tem concavidade virada para cima. E os zeros são menos 2 e 2. Ordenada na origem é menos 4. Olha, eu vou ter que acrescentar essa parte aqui. Aqui vamos colocar menos 3. Aqui colocamos o menos 4. Muito bom. Então, o gráfico faz isto. Os pontos principais são zeros da função. Ordenada na origem. Só que esta é uma função, nós desenhamos a função quadrática, nós queremos o módulo, nós não queremos a função quadrática, não. Nós queremos o módulo. Então, se queremos o módulo, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que refletir, a parte negativa. A parte negativa nesse gráfico é de menos 2 a 2, mas por que é negativa? Olha, esta função está abaixo do eixo x. Aqui nós temos uma função abaixo do eixo x, ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Então, vamos refletir isso. Então, fica assim, ok? Então, nós podemos apagar aqui essa parte. Não existe. Nossa função é esta aqui. Faz isto. Esta é a função. Ok? Então, vamos ver mais outros exemplos. Vamos lá ver aqui. A linha C. Aqui nós temos também uma função quadrática dentro do módulo. Lembrando que esta será uma função maior ou igual a 0, né? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Vamos procurar dois números multiplicados da 6 adicionados da menos 5. Menos 3 menos 2. X menos 3 vezes x menos 2 igual a 0. Então, quais são os zeros? X igual a 3 ou x igual a 2. Então, são zeros dessa função. 3 e 2. Então, colocamos parábola virada para cima, né? Assim. 2 e 3. Não é? Ordenada na origem, 6. Vamos refletir essa parte aqui. Aqui tracejado. Então, nosso gráfico é isto. A linha D. Temos uma função logarítmica. Logaritmo na base 2 de x.
Então, é uma função que tem a síntese vertical, não é? A função logaritmo na base 2 de x, ela só existe do lado x positivo, não é? O domínio é intervalo aberto de 0 a mais infinito, tem essa característica. Então, aqui que é negativo está abaixo do eixo x, de 0 a 1, aqui tem 1. Refletimos essa parte, carregar isso aqui, para quê? Fica assim. Ou seja, no final, vamos ter algo assim. Aqui 1. Aqui assim, né? Yeah. Este é o gráfico dessa função. Aqui, professor Nunes, jovem. Prof. Nunes. Então, já se inscreveu? Vamos lá se inscrever, pessoal. Olha, eu gosto muito de meus irmãos brasileiros ali. E eles não têm problema de se inscrever. Agora, nossos irmãos moçambicano pode assistir todos os teus vídeos. Mas tem muitos problemas de se inscrever. E tem muita gente que está a desistir. Pessoal, vamos lá. Valorizar o que é nosso, né? Vamos valorizar o que é nosso. Então, vamos reconhecer. Olha, só quem produz conteúdo sabe o esforço que a gente tem, pessoal. E não custa nada a gente se inscrever, só um dedinho, não é? Então, vamos lá cooperar. Vamos cooperar para que o YouTube entenda que esse canal é importante, que veio para impactar a vida de muitos jovens. Próxima linha. Às vezes a gente deixa-me dar aulas para ser pastor aqui. Não é fácil. Mas ok. Vamos ter paciência. Então, f de x é igual a módulo de x menos 2 menos 1. Então, como é que nós podemos construir essa função? Está vendo? Essa função já é diferente. Aqui você tem x dentro do módulo. Não é toda a função que está dentro do módulo, não. Não é toda a função. Você tem este menos 1 em termo independente. Então, como é que nós vamos construir o gráfico dessa função? Zeros da função. Vamos achar os zeros da função. Ficamos com módulo de x menos 2 menos 1 igual a 0. Módulo de x. Aqui há duas formas. Podemos construir o gráfico dessa função e depois trasladar uma unidade para baixo. Ou também podemos construir direto. Módulo de x menos 2 aqui igual a 1. Depois vamos ter x menos 2 é igual a 1. Ou x menos 2 é igual a menos 1. Depois vamos ter x é igual a 1 mais 2 dá 3. Ou x é igual a menos 1 mais 2. Quando é que dá menos 1 mais 2? Vai dar 1, né? Vai dar 1, sim. Então, os zeros da função são 1 e 3. Outra coisa que você precisa saber, este menos 1 vai ser o vértice e que nem se fosse x vértice. Está ver dentro do módulo onde tem x menos 2, pega esse x menos 2 igual a 0, vamos ter uma coordenada muito boa. Então, quando x é igual a 2, na verdade o y será igual a menos 1, não é? E é o vértice, é importante também o vértice do módulo, os zeros da função. Ok? Vértice do módulo, zeros da função. E veja qual é o sinal do módulo. Antes do módulo, o sinal é mais. Então, o vértice está virado para cima. Então, quais são os zeros da função? Temos aqui 1, temos 3. Os zeros, né? Onde corta o eixo x. 1 e 3. Temos o vértice. Quando x é 2, y é quanto? É menos 1. Então, tá vendo esse ponto aqui? E o vértice. Esse é o vértice, né? Então, tens este ramo. Tens este ramo. Yeah. Saiu o gráfico. Não é? E qual será a ordenada na origem? Qual será a ordenada na origem? Ordenada na origem vai ser 1, né? Quando x é 0. 0 menos 2 dá menos 2. Módulo de menos 2 dá 2. 2 menos 1. Então este 1 fica aqui. Então, este é o gráfico desta função modular. Então, vamos para a linha F. Yay! E agora, como nós construímos o gráfico dessa função? Despreza esse módulo. Trabalha apenas com... Vamos construir a função f0 auxiliar. X ao quadrado menos 3x mais 2. Então, vamos deixar zeros. Igualando a 0, né? Então, já agora, vamos ter x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Quais são dois números multiplicados da 2 e adicionados da menos 3? Esses números são menos 1 e menos 2. Então, x menos 2, x menos 1 igual a 0, né? Depois ficamos com x igual a 2 ou x igual a 1. Então, pessoal, tem que saber resolver a equação quadrática, no mínimo, né? Então, porque aqui, módulo depende de outras ciências. Módulo depende de função linear, domínio de função linear, domínio de função quadrática, equações quadráticas, é importante. Então, olha, como é que nós construímos? Qual é a dica? Construir o gráfico de uma função modular, nada de ramos, não é? Então, quais são os zeros aqui? 1 e 2, não é? Esta função aqui é uma função par, é uma função par.
Então, você vai ter eixo y dividido o gráfico do meio. Na verdade, se é um módulo, vamos ter uma parábola. Se é um módulo, assim, é uma parábola, uma função quadrática. Quando nós colocamos assim, um x dentro do módulo, aqui vamos ter duas parábolas, estamos juntos? Uma parábola do lado direito e uma parábola do lado esquerdo, ok? Uma parábola do lado positivo, tá aqui, 1 e 2, e outra parábola do lado negativo, com raízes simétricas, que é menos 2 e menos 1. E este ponto aqui é a ordenada na origem, que é o 2. Tá vendo como é que nós construímos gráfico dessa função modular, não é? Então é assim, vamos agora passar para outra função. Temos aqui f de x igual a módulo de x menos 1. Então, módulo de x menos 1, aqui nós podemos construir um módulo de x, depois transladar uma unidade ou simplesmente fazer, construir direto, né? Então, temos aqui módulo de x menos 1. Os zeros, vamos passar o menos 1 para outro membro. Módulo de x igual a 1. Existe uma propriedade modular, módulo de x igual a A, em que dissemos que x será igual a A ou x igual a menos A. Então, ficamos aqui com x igual a 1 ou x igual a menos 1. E o vértice será o x igual a 0 que está dentro, x igual a 0. Esse é o x igual a 0 e o valor de y menos 1. Ok? O vértice tem coordenada 0, x é 0, y é menos 1. Então, temos zeros da função aí. E esta é uma função par. O y divide o gráfico do meio, ou seja, o gráfico é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Então, tens aqui o menos 1, tens aqui o 1. Então, nós vamos ter isto aqui. Então, por aqui, sendo sincero, essa distância daqui, tá bom. Então, o gráfico é este aqui. Aqui, o valor de x é 0, o valor de y é menos 1. Estamos juntos? Este é o gráfico desta função. Claro que você vai usar régua, tudo mais ali, não é? Vai ser uma coisa mais bonitinha. Aqui temos f de x igual a módulo de x mais 2. Zeros da função, módulo de x mais 2 igual a 0. Lembrando, zeros com vértice dá para construir o gráfico dessa função. Nós temos o x dentro do módulo. Aqui, por exemplo, qual é o contradomínio dessa função? É de menos 1 a mais infinito, não é de 0 a mais infinito. Essa não é uma função positiva. Esta. Tem momentos que ela é negativa, por exemplo, de menos 1 a 1. Está a ver? Tá, nós temos aqui, módulo de x é igual a menos 2. Qual é o número tal que o seu módulo é igual a menos 2? Módulo jamais será negativo. Aqui x pertence vazio. Quer dizer, não tem zeros da função. O fato de não ter zeros não significa que não tem um gráfico. Não tem zeros, mas tem um gráfico. Qual é o vértice? Quando x é 0, y é 2. Este é o vértice. Aqui o sinal do módulo é mais. Então o vértice está virado para... a concavidade está virada para cima. Não é? Então vamos lá. Sim. Esta é a função. Ok. Então, pessoal, espero que eu pude esclarecer as vossas dúvidas. É sempre um prazer trabalhar convosco. Não há melhor coisa, pessoal, que fazer algo que você gosta. E eu gosto muito de fazer isso, né? Então, para aquela animação, se inscreva. Ok? Então, até a próxima aula.